Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão do APM, a gente vai encontrar uma demonstração geométrica para as fórmulas de arco duplo. Ele fala para a gente que eu tenho uma semicircunferência em que AB é o diâmetro e o raio dessa semicircunferência é unitário, ou seja, é igual a 1. Então já posso marcar aqui a O, que é o raio, mede 1, OC, que também é raio, mede 1, e eu vou deixar indicado aqui que o diâmetro AB mede 2. O que mais o enunciado fala para a gente? C é um ponto da semicircunferência, tal que o segmento AC forma um ângulo θ com o diâmetro, e D é a projeção ortogonal de C sobre o diâmetro, ou seja, é a altura, né, o pé da altura do triângulo ABC. E ele quer que você comece provando que os triângulos ABC e ACD são semelhantes. Não é um item A muito complicado, certo? Ele vai precisar que você se lembre de uma propriedade que já apareceu nos nossos exercícios com bastante frequência. Então lembra que sempre que eu tenho uma semicircunferência em que eu encaixo um triângulo, esse triângulo vai necessariamente ser um triângulo retângulo, né? Por quê? Porque quando você inscreve um triângulo numa circunferência apoiado sobre o diâmetro corta a circunferência em dois arcos que são congruentes. Os dois arcos medem 180 graus. Então eu vou ter, quando eu desenho esse diâmetro, 180 graus aqui para baixo do diâmetro e 180 para cima. Não vou marcar para não ficar muito poluído. Só que se o triângulo está inscrito na circunferência, então os ângulos do triângulo são ângulos inscritos da circunferência, são ângulos cujo vértice pertence à circunferência. E a gente sabe que ângulos inscritos têm sempre a metade do tamanho do arco para onde eles estão virados, né? O arco que eles enxergam. Esse ângulo aqui tem que ser um ângulo reto, portanto, porque ele está enxergando um arco de 180 e a metade de 180 é 90, certo? Então, considerando que isso é uma semicircunferência, ou seja, tem só a parte de cima desse desenho, né, na figura, o AB é o diâmetro e esse ângulo C necessariamente vai ser um ângulo reto. Sendo esse ângulo reto, a gente já consegue marcar que os triângulos ADC e ABC são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Por quê? O triângulo ADC, olha aqui, esse triângulo ADC tem um ângulo θ e tem um ângulo de 90. E o triângulo ABC, que é o grandão, também tem um ângulo θ e também tem um ângulo reto, certo? Então o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo ACD pelo caso ângulo-ângulo, né? Os dois triângulos têm um ângulo de 90 graus e um ângulo θ. Beleza? Aí no item B, ele quer que você desenvolva essa semelhança e com ela demonstre, né, que seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ e cosseno de 2θ é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1, que são as fórmulas de arco duplo. Para ficar mais fácil de enxergar, eu vou desenhar os triângulos separados aqui no cantinho. É mais fácil de montar a semelhança, né, quando os triângulos estão desenhados na mesma posição. Então tem o triângulo ABC, que tem um ângulo θ aqui embaixo no vértice A e um ângulo reto ali no vértice C. Eu vou desenhar o triângulo ACD na mesma posição. Então eu vou deixar o triângulo posicionado de maneira que aqui fique o ângulo θ, assim como no triângulo de cima, e aqui fique o ângulo reto. A gente vai ter que procurar qual vértice tem que ir em cada lugar para isso, né? De que maneira você precisa reposicionar o triângulo para ele ficar nessa posição. Bom, olhando para o triângulo ACD, o ângulo θ está no vértice A, o ângulo reto está no vértice D, e o vértice que sobrou é o vértice C. E agora a gente vai começar a preencher as medidas. Então a gente já sabe que a medida B é 2, porque é o diâmetro, certo? E sabendo que esse ângulo é θ, já que a gente vai ter que colocar aí na expressão, né, o seno de θ, o cosseno de θ, né, cosseno de 2θ e seno de 2θ, eu vou escrever os lados desses triângulos em função dos ângulos. Então, primeiro eu vou vir no triângulo ABC e eu vou calcular o seno de θ. Quem que é o seno de θ nesse triângulo? É o cateto oposto, que é o BC, dividido pela medida da hipotenusa, que nesse caso é 2.
Como eu quero determinar a medida do lado, eu vou isolar o BC nessa expressão, passa o 2 multiplicando para o outro lado. E aí a gente pode dizer que BC é 2 vezes seno θ. Legal. Então aqui, 2 seno θ. Aí eu vou fazer a mesma conta para o cosseno. Se eu calcular o cosseno de θ nesse triângulo, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é o AC, sobre a hipotenusa que mede 2. E, de novo, como eu quero determinar a medida do AC, eu vou passar o 2 multiplicando para lá, para poder escrever que AC é 2 vezes cosseno de θ. Perfeito? Então, consegui escrever os lados do triângulo maior em função do ângulo. Repara que essa medida AC também pertence ao triângulo menor. O AC é a medida da hipotenusa do triângulo menor. Então, vou aproveitar o 2 cosseno de θ para o outro triângulo também. Bom, eu não vou escrever, né, os lados do triângulo ADC em função do θ, porque eu preciso agora incluir o 2θ na minha equação. E a pergunta que fica é, onde é que aparece 2θ nessa situação, nessa figura? Então, vamos voltar lá para a figura original e analisar um pouquinho mais o que está acontecendo. Quando eu olho para esse triângulo, eu percebo que tem aqui dentro um triângulo isósceles. A gente já deixou indicado, afinal de contas, que tanto AO quanto OC são raios. Então, o triângulo AOC é um triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles, não só dois lados têm a mesma medida, mas dois ângulos também são iguais. E quais são os ângulos iguais? Os ângulos da base, os ângulos do lado AC, que são θ nessa extremidade A e θ naquela extremidade C. Perfeito. Se você percebeu que esses dois ângulos são θ, você vai concordar comigo que esse ângulo COD aqui embaixo, ele mede 2θ, porque ele é ângulo externo do triângulo AOC. E se ele é ângulo externo do triângulo, a medida desse cara vai ser a soma de dois dos ângulos internos do triângulo AOC, que são os ângulos que não são adjacentes a ele, não são vizinhos a ele, os ângulos do vértice A e do vértice C. θ mais θ dá esse 2θ. E aí, a mesma coisa que a gente fez aqui para o triângulo ABC, né, de calcular seno, cosseno, para a gente calcular a medida dos lados, né, em função desse ângulo, eu vou fazer agora para o triângulo COD. Olhando aqui para o triângulo COD, a gente vai escrever que seno de 2θ é o cateto oposto, que é o CD, sobre a hipotenusa desse triângulo mede 1. Ou seja, né, CD sobre 1 dá CD, e CD tem a própria medida de seno de 2θ. Então, esse CD é seno de 2θ, e eu vou aproveitar essa medida no triângulo de baixo. Perfeito. Aí vou fazer o cosseno. Quem que seria o cosseno de 2θ? Seria o cateto adjacente é OD, dividido pela hipotenusa, que é 1. De novo, né? OD dividido por 1 é OD. Então, OD é exatamente igual ao cosseno de 2θ. Onde é que aparece o OD na minha figura original? Aparece aqui, ó. Bom, e o lado do triângulo ADC que está faltando é AD. E AD é tudo isso aqui, ó. Do A até o D eu tenho 1 mais cosseno de 2θ. Pô, perfeito. Já tenho tudo que eu preciso para calcular o que o exercício pede. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever agora a semelhança. Então, o triângulo ACB, que é o triângulo de cima, é semelhante ao triângulo de baixo, que é o triângulo ADC. Perfeito. Vamos montar a semelhança. Eu vou primeiro dividir o cateto da esquerda, do triângulo grande, pelo cateto da esquerda, do triângulo pequeno. E vou comparar essa medida com hipotenusa grande, que é 2, sobre hipotenusa pequena, que é 2 cosseno θ.
Você deve perceber que dá para a gente cortar 2 em cima com 2 embaixo. E quando você multiplica essas coisas em cruz, eu vou ter que 1 mais cosseno de 2θ vezes 1, que é o que sobrou depois de você simplificar. Então, 1 mais cosseno de 2θ vai ser igual a 2 cosseno θ que apareceu ali em cima, vezes o cosseno θ aqui de baixo. Então, 2 cosseno ao quadrado de θ. Se eu for isolar cosseno de 2θ nessa expressão, passa 1 para o outro lado subtraindo, eu tenho que cosseno de 2θ é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E essa expressão que você acabou de encontrar é a primeira coisa que o exercício pediu para você demonstrar. Então, uma das fórmulas que o exercício pediu para você encontrar está aqui. Para a gente chegar na outra fórmula, a gente vai fazer semelhança de novo, só que agora, em vez de eu usar os catetos da esquerda, eu vou usar os catetos da direita. Então, vou dividir 2 seno θ, que é o cateto da direita do triângulo grande, sobre seno de 2θ, que é o cateto da direita do triângulo pequeno. E vou comparar de novo com as hipotenusas. Vou fazer 2, que é a hipotenusa grande, sobre 2 cosseno θ, que é a hipotenusa pequena. De novo, dá para a gente simplificar esse 2 pelo 2 de baixo. E quando você multiplica isso em cruz, eu tenho 1 vezes seno de 2θ em um dos ramos, que dá seno de 2θ. E no outro ramo, eu vou ter 2 seno θ cosseno θ, que é a outra parte da expressão que o exercício pediu para você encontrar. Né? Seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Beleza? Então, a gente, com um desenho bem feito, né? Com uma proposta que veio do enunciado, ele preparou a figura para a gente. E usando um pouquinho de conhecimento de semelhança, a gente conseguiu encontrar uma demonstração geométrica para essas fórmulas trigonométricas de arco duplo. Eu espero que você tenha gostado do problema e da nossa resolução. Até mais. Tchau.